Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês, fiel, e o vídeo realmente está bombando. Peço humildemente para você ficar até o final para sair daqui totalmente atualizado sobre tudo que acontece com o Timão, o nosso clube do coração. Corinthians tentou a prorrogação de empréstimo do Gabriel Moscardo. Vou te trazer a resposta do PSG neste vídeo. Vamos falar também sobre o Corinthians. Está interessado no Facundo Pellistri ou não, fiel? Vamos trazer essas informações totalmente atualizadas para vocês. Em que pé está a negociação? Está negociando ou não está? O Corinthians realmente quer o jogador ou não quer? Vou trazer tudo atualizado para vocês. E o volante Fausto Vera aceitou a proposta do Atlético Mineiro, tá, fiel? E tem renovação de contrato no Timão também. O vídeo realmente está bombando. Peço humildemente para você deixar o seu like, fiel. É de grande importância para que a plataforma ajude a espalhar esse vídeo para o maior número de corintianos possíveis, tá? E ajuda muito o canal do Corintianeiro também. Já passamos os 29 mil inscritos. Tá faltando pouco para chegar a 30 mil para mim sortear duas camisetas iguaizinhas a essa do Corinthians para você. Um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido graças à transparência e à parceria que o Corintianeiro tem com vocês. Combinado? Já deixou o seu like? Já se inscreveu? Meu muito obrigado. Então, chega de enrolação, vamos falar de Timão, porque o Corinthians tentou a renovação de contrato com Gabriel Moscardo diante do PSG até o final do ano. Lembrando que o contrato de empréstimo com o Corinthians se encerra agora no próximo mês, tá? E o Moscardo aí já vai partir para a França, porque o PSG recusou a proposta de prorrogação do Corinthians, tá? O Corinthians tentou, eu achei que foi uma tentativa válida, porque o Gabriel Moscardo é um cara que se firmou como titular, estava jogando muito bem, até o senhor Duílio Monteiro Alves vender o jogador dividido em 4 prestações para o time mais rico do mundo, praticamente, tá? O PSG hoje aí briga com os tops como o time com mais renda financeira, né? O presidente aí, o dono do PSG, lida aí com o ramo do petróleo, e o Duílio Monteiro Alves vendeu o Gabriel Moscardo para o PSG em 4 vezes. É isso que a renovação e transparência fez com o Corinthians. Não só com isso, mas em todas as negociações que esses caras colocam a mão, é tudo duvidoso, é tudo tenebroso, é tudo, cara, eu não sei se o Augusto Melo poupa a gente e não divulgar o relatório do Ernest Young, ou se a gente deveria saber, porque eu tenho certeza, fiel, que a gente vai ficar tão, assim, chocado com o que tem para se apresentar, porque realmente esses crápulas, eles não valem nada, cara. O que fizeram com o Corinthians em 16 anos é inadmissível. O maior clube do Brasil está passando aí 5 anos sem títulos, graças à renovação anterior. Mas não vamos falar aqui de renovação e transparência, senão a gente perde o foco. Então o PSG recusa a proposta de renovação do Corinthians até aí o final do ano, tá? Então o Corinthians, já que recusou, não tem que utilizar mais o Gabriel Moscardo. Essa é a minha opinião. Recusou, não utiliza mais, porque você está deixando de dar espaço para outro jogador que poderia se tornar titular aí e já está entrosando com o time, tá? Então já continua com o Breno Bidon, que é a nossa opção mais válida, porque o Fausto Vera aí já aceitou a proposta do Atlético Mineiro, continua dando sequência para o Breno Bidon, que é um garoto jovem também, é um cara muito bom de bola, não compromete o time, joga muito bem. Então eu acredito que o Antônio Oliveira não deve mais utilizar o Gabriel Moscardo no Corinthians, já que a recusa do empréstimo do jogador aí já foi respondida pelo PSG. Certo, fiel? Comentem, quero saber a sua opinião. Vocês gostariam do Gabriel Moscardo continuar no Corinthians até o final do ano, ou vocês acham melhor ele ir embora mesmo, já que está vendido? Combinado, fiel? Comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião. Antes da gente passar para a próxima notícia, fiel, quero trazer uma ressalva para vocês, porque o Donelli renovou com o Corinthians até 2028. Deveria ter feito isso com o Carlos Miguel lá atrás, né, fiel? Proteger, blindar o seu elenco, blindar os seus jogadores, porque o Carlos Miguel hoje está saindo do Corinthians por 23 milhões de reais. Uma singela multa aí, praticamente de graça, pela grandeza do Carlos Miguel, pela sua capacidade dentro das 4 linhas, pelo monstro de goleiro que ele é. As atitudes dele com o Corinthians é a parte. O Carlos Miguel com o Corinthians foi um tremendo sacana, foi um tremendo aí pilantra. Não aguentou ver dinheiro. Após aí o Corinthians
o Cássio sair do Corinthians, que é o maior ídolo do Corinthians de todos os tempos, isso na minha opinião, tá? Claro que você tem a sua opinião também. Era titular absoluto do Corinthians, a comissão técnica, os torcedores, todo mundo do Corinthians apoiou o Carlos Miguel porque foi merecido. Carlos Miguel não entrou lá no gol por não merecer, foi titular e está provando a sua capacidade no gol. Mas menos de 30 dias como titular do Corinthians, ele já aceitou uma proposta do Nottingham Forest, mesmo clube que contratou o Murilo, e vai deixar o Corinthians aí a ver navios, porque o Corinthians hoje briga no mercado da bola para trazer um goleiro. Que todas as opções válidas até agora, na minha humilde opinião, nenhuma serve para o Corinthians, tá? Fiel, Corinthians renovou com o Donelli, beleza, como eu disse, teria que ter feito isso com o Carlos Miguel, mas na sua opinião, vocês acham o Donelli um bom goleiro? Comentem porque eu quero saber a sua opinião de vocês, tá? Porque na minha humilde opinião, Fiel, eu não acho aí o Donelli um bom goleiro, não acho o Donelli aí um monstro dentro do gol, já teve oportunidades de jogar aí 2 jogos seguidos, não gostei do Donelli no gol do Corinthians, mas comentem porque eu quero saber a sua opinião referente ao goleiro, combinado? Fiel, antes da gente falar sobre o mercado da bola, vamos falar sobre Fausto Vera, porque Gabriel Milito ligou para o jogador. Fiel, tá apagando a luz aqui, mas eu acho que tá ok, tá? Se apagar de novo, não vou acender mais não, acho que tá dando ok aí pra gente falar de boa, tá? Então, o Gabriel Milito ligou para o Fausto Vera, o jogador já tinha aceitado a proposta não, já tinha aceitado os termos comunicado pelo próprio treinador, tá? Que tem contato direto via linha telefônica com o jogador. Aí no dia de ontem o Fausto Vera aceitou de forma aí oficial o pedido do Atlético Mineiro. Fiel, pagou de novo, tá? Mas eu não vou acender não, acho que tá de boa, tá dando para ver tranquilo, tá? A gente tá com uma má conexão aqui. Então, Fiel, o Atlético Mineiro, ele fez a proposta aí para o Fausto Vera. Fausto Vera gostou dos termos, nem por tempo de contrato, nem por salário. O Fausto Vera quer jogar. Ele quer jogar. Então ele já deixou claro para o Corinthians que queria ser negociado, porque no Corinthians ele perdeu muito espaço, realmente. Ele não foi um cara que se adaptou totalmente. Inclusive, eu acho, no meu ponto de vista, tá, Fiel, que o Fausto Vera não é um jogador tão ruim assim, tá? Fausto Vera, eu acredito que com o tempo e com um elenco melhor do que esse, o Fausto Vera com certeza iria render mais frutos do que rende hoje. Mas beleza, quer ir embora? Quer jogar com seu ex-treinador, onde ele tem mais chance de ser titular? Beleza, já aceitou a proposta, só que agora tem o Corinthians, né, meu irmão? O Corinthians detém dos seus direitos federativos, então não é simples assim o Fausto Vera aceitar e já ir para o Atlético Mineiro. E se eu fosse o Corinthians, o Augusto Melo, não facilitaria essa proposta do Atlético Mineiro, tá? Pedir o que realmente o Corinthians acha que ele vale. Se quer ganhar mais do que pagou, que peça o valor justo, tá? Se quer recuperar o que investiu, que peça sem descontos, porque ninguém no Brasil facilita a negociação com o Corinthians. E quando facilita, o Corinthians tem que assinar 40 cláusulas contratuais confirmando aí que vai pagar. Se não pagar, vai gerar multas altíssimas, igual o Flamengo fez com o Corinthians referente ao Mateuzinho. Então, quer contratar, meu irmão? Vai lá e paga o que o Corinthians realmente está pedindo, porque nenhum clube do Brasil, repito, nenhum clube do Brasil facilita nenhuma negociação com o Corinthians, tá? Então, Fausto Vera é um jogador que não é titular, mas é utilizado. Então, o Corinthians tem que ser rígido com o Atlético Mineiro e tentar extrair aí o maior número financeiro possível. Fiel, o que vocês acham do Corinthians vender o Fausto Vera para o Atlético Mineiro? Vocês acham uma boa? Vocês acham que não é? Corintianeiro, eu acho que o Fausto Vera, o Corinthians deveria segurar por mais tempo. Não, corintianeiro, não tá virando nada, que já venda logo. Comentem porque eu quero saber sua opinião. Fiel, de repente eu não estou respondendo todos os comentários no início, mas eu estou lendo todos, tá? E a partir de hoje eu já vou responder todos os comentários de vocês. Não é por minha causa, tá, Fiel? Realmente está muito corrido. Vocês sabem que todo esse tempo aqui de canal eu sempre respondi todo mundo, meu irmão. Sem exceção nenhuma, tá? Mas aí com esses exames médicos que eu comentei com vocês, com essas correrias do dia a dia, está me possibilitando de responder todos os comentários de vocês. Mas hoje, a partir de hoje, eu já volto respondendo todos os comentários de vocês, sem exceção. Então pode comentar lá que eu vou responder o seu comentário. Combinado assim? Porque agora vamos falar sobre mercado da bola do Timão, tá vendo? Cara, nesse canal aqui, é um canal humilde, um canal muito bem informado.
Já tive a oportunidade de cravar vários jogadores no Corinthians, graças aos profissionais que trabalham, que estão ligados diretamente ao Timão. Faço isso com bastante orgulho. Deus colocou na minha vida essas pessoas capacitadas para vir aqui e poder transmitir a informação para vocês da melhor forma possível. Então agora já vamos entrar no mercado da bola, meu irmão, porque aqui a gente fala o papo reto na maior transparência possível. Não tô nem aí, com todo o respeito do mundo, a canais terceiros, tá? Amigos de profissão, vamos dizer assim, amigos de profissão, porque a minha prioridade aqui é vocês. Basta eu respeitar todos, tá, fiel? Então, se eu quero respeito, eu também tenho que saber respeitar, porque eu vou falar já na bucha aqui sobre aí o Facundo Pelistri, que é jogador do Manchester United, não está tendo espaço lá, estava no Granada, não jogou nada, para não falar um palavrão aqui, não jogou absolutamente nada, os seus números são baixíssimos, tá? E o Corinthians não negocia com Facundo Pelistri, fiel. Eu já falei para vocês aqui em vídeos anteriores. Se eu for trazer para vocês todos os jogadores que é oferecido ao Corinthians, eu tenho que fazer 3, 4 vídeos diários. É muito jogador que é oferecido o tempo todo. Então, como é um jogador, aí o Facundo Pelistri, que foi oferecido, ao contrário que muitos estão falando, ele foi oferecido ao Corinthians, que é reserva do Manchester United, sem espaço lá. Botafogo já tentou sua contratação, Flamengo já tentou sua contratação e não deu certo, tá, fiel? Porque uma das exigências dos seus empresários é que ele chegue na condição de titular. Ó, corintianeiro, mas como que isso pode acontecer? Um cara vir aí e o seu empresário exigir, ó, eu vou vender para o time ou a gente vai conseguir um empréstimo, mas ele tem que ser titular. Lógico que isso não tem jeito, tá, fiel? A exigência do empresário é a seguinte: que o clube esteja realmente precisando daquele jogador para ele chegar iniciando como titular. Obviamente, se durante os treinos, durante as partidas, o cara não render, ele vem para o banco de reserva. Mas você tem que estar carente daquela posição para o cara chegar e jogar. Essa é uma das exigências do cara. No Corinthians não seria problema, porque o Corinthians hoje tem um Gustavo Mosquito, que venhamos e convenhamos, fez uma boa partida contra o São Paulo, mas oscila bastante, não é um cara considerado titular. O Romero já não está jogando nada faz tempo e o Corinthians tem carência nessa posição, porque na maioria das vezes o Pedro Raul entra aí no segundo tempo no lugar do Yuri Alberto, e o Yuri Alberto tem que cair para a ponta direita, pela falta de jogadores que a gente tem nessa posição, porque como eu disse para vocês, o Romero, cara, ele apagou geral agora de vez, porque antes ele ainda estava crescendo em jogos pequenos. Agora o Romero apagou de vez, apagou geral. O Giovani, muito limitado, muito fraco na minha opinião. E o Gustavo Mosquito, mesma coisa. Não é só porque ele fez o gol que eu vou vir aqui e vou fazer 1000 elogios para os jogadores. É uma posição de carência. Se o cara realmente fosse bom, dava para chegar e ser titular. Detalhe importante, apesar dos seus números ser baixos, tá, de gols, tanto que no Manchester ele não tem muita oportunidade, mas teve na temporada passada aí no Granada, não tem muitos gols pelo time, mas é considerado um bom jogador, fiel. Eu nunca vi isso, um atacante que não tem muitos gols, mas é considerado um bom jogador. Diz que ele é muito velocista, ele no 1 contra 1, ele é muito bom jogador, muito técnico também, tá? E é considerado um bom jogador, dá bastante assistência, dá uma boa movimentação no ataque. Só que o Corinthians não negocia com esse atleta. Ora, fiel, venhamos e convenhamos aqui, tá? Eu gosto de datar a notícia, por quê? Porque na data de hoje o Corinthians não negocia. Só que ele foi oferecido. Amanhã ou depois pode interessar a cúpula corintiana e é lógico que eu vou trazer essas informações para vocês. Mas na data de hoje, no dia 18/6/2024, o Corinthians não negocia com o atleta. Foi oferecido sim, mas não desenrolou aí uma possível negociação com o Facundo Pelistri, tá, fiel? Jogador aí do Manchester United. A grande questão aqui que eu quero trazer para vocês, ela é o seguinte. Vamos supor que o Corinthians inicia uma negociação para um jogador. Ah, é compra? Não, beleza, porque o seu contrato ele se encerra no meio do ano, tá, fiel? Do ano que vem. Então não é uma multa contratual alta, já que o jogador aí terá os seus direitos federativos vencidos na metade do ano que vem. É considerado uma multa contratual baixa. Não é difícil se você tiver um pouquinho de dinheiro, não é difícil você ir lá e trazer um jogador. Mas vamos supor que na melhor das hipóteses, porque é um jogador novo e querendo ou não, é um jogador com recurso futebolístico. É um jogador que tem uma perspectiva de venda futura e tem um futuro, só que é uma aposta. O Corinthians não pode contratar apostas.
O Corinthians excedeu o seu limite de tentar apostas. Olha o que a gente está passando com 11 jogadores que o Corinthians contratou, jogadores que são apostas. E dessas apostas, o que está vingando é o Igor Coronado, que está jogando bem. Esse eu sempre falei para vocês que é craque, tá, fiel? E muitos criticaram aí o início do jogador no Corinthians. Já falei para vocês que ele é craque. Não é só pelo gol contra o São Paulo, vocês vão ver o que é assistência e gol que esse cara ainda vai fazer no Corinthians. Eu garanto para vocês. Mas dessas contratações, o jogador que mais está rendendo até agora foi o Ranieri. Então o Corinthians tem que parar de contratar apostas e contratar jogadores contundentes, jogadores que chegam para ser titular. Ah, corintianeiro, mas como você contrata um jogador que não é aposta? Nos explique esse ponto de vista. É um jogador que já está jogando bem. Porque se você contrata um jogador que está jogando bem, a probabilidade é maior que ele continue jogando bem do que você contratar um jogador que está mal. Ou um jogador que joga lá no futebol do Sudamérica, lá no time não sei das quantas da Argentina, e esperar que ele venha render aqui maravilhosamente no Brasil. Pedro Raul é um exemplo. Estava no Goiás, rebentou. Foi pro Vasco, um ano mal. Foi pro Toluca do México, um ano mal. O Corinthians vai lá e paga uma bala no cara, achando que ele vai chegar aqui e morrer de fazer gols. Diferente se o Pedro Raul fosse artilheiro lá, estivesse jogando bem lá, estivesse fazendo gol, muitos gols lá, aí totalmente diferente, uma contratação justificada. Então o Corinthians precisa, para ser mais específico, de contratações justificadas. E o nosso garoto aqui, o Facundo Pelista, ele não tem um número de gols suficiente. É um jogador que está parado, porque lá no Manchester United ele não tem espaço, está no banco de reservas, então seria uma aposta cara. Porque é um jogador jovem e não sai por menos de 30 milhões, eu aposto com vocês, tá? Você quer investir num jogador que custa menos que esse valor? Não estou dizendo que é este valor, mas vai ser aproximadamente, tá, fiel? Você quer investir num jogador? Comece com jogadores aqui do Brasil. O John Kennedy, por exemplo. John Kennedy do Fluminense, que foi especulado no Corinthians há uns meses atrás. É um jogador que você compensa você ir lá e pagar o mesmo valor que você pagaria nesse cara. Se fosse pra você escolher entre Facundo... se fosse pro corintianeiro escolher entre Facundo Pelistri e o John Kennedy, eu prefiro o John Kennedy. É um jogador do Brasil, um jogador que todos nós conhecemos, um jogador que está jogando constantemente, um jogador bom de bola, um jogador que já despertou o interesse de vários clubes e um jogador que é titular, tá, fiel? Então, eu prefiro 1000 vezes um John Kennedy do que o Corinthians se aventurar num jogador do Manchester United só porque está na Europa. Ah, o cara está na Europa, vamos contratar. Não, né, fiel? Eu prefiro 1000 vezes um jogador que está atuando do Brasil bem do que contratar um jogador reserva do reserva lá no Manchester e achar que é mil maravilhas só porque está na Europa, tá? Eu desconsidero, só que até o momento, como eu trouxe essa informação para vocês, o Corinthians não negocia com esse atleta, pelo menos até a data de hoje. Qualquer novidade que tiver, eu vou trazer para vocês aqui de forma totalmente atualizada. Fiel, 6 horas da tarde tem mais vídeo do Corintianeiro. Eu espero todo mundo aqui, 6 horas, com mais informações, mais atualizações sobre o mercado da bola para vocês. Combinado, então? O meu muito obrigado por tudo que você vai achar de mais atualizado do Corinthians. É isso. E vai, Corinthians!